Seção 4ª. Das funções essenciais da Justiça. Subseção 1ª. Do Ministério Público. Artigo 119. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a que incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Artigo 120. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1º. Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. Inciso 2º. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso 3º. Promover inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Inciso 4º. Promover ação de inconstitucionalidade ou representação para o fim de intervenção do Estado em município, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 5º. Expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informação e documento para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Inciso 6º. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar respectiva. Inciso 7º. Requisitar diligência investigatória e instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Inciso 8º. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidade pública. Artigo 121. Além das funções previstas na Constituição da República e nas leis, incumbe ao Ministério Público, nos termos de sua lei complementar. Inciso 1º. Exercer a fiscalização de estabelecimento prisional que abrigue idoso, menor, incapaz ou portador de deficiência. Inciso 2º. Participar de organismo estatal de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária e de outros afetos à sua área de atuação. Artigo 122. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, especialmente. Inciso 1º. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração de seus servidores. Inciso 2º. Expedir, nos termos desta Constituição, ato de provimento de cargo inicial de carreira e dos serviços auxiliares, de promoção, de remoção, de readmissão e de reversão. Inciso 3º. Editar ato de aposentadoria, exoneração, demissão e outros que importem vacância de cargo de carreira ou dos serviços auxiliares. Inciso 4º. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça. Inciso 5º. Elaborar regimento interno. Inciso 6º. Elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Os atos de que tratam os inciso 1º, inciso 2º, 3º e 6º do caput deste artigo são da competência do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual,
os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites mencionados no inciso 6º do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se a proposta orçamentária do Ministério Público for encaminhada em desacordo com os limites a que se refere o inciso 6º do caput deste artigo, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 4º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 123. O Ministério Público Estadual é exercido. Inciso 1º. Pelo Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2º. Pelos Procuradores de Justiça. Inciso 3º. Pelos Promotores de Justiça. Parágrafo 1º. Os membros do Ministério Público, em exercício, que gozem de vitaliciedade, formarão lista tríplice entre os procuradores de justiça de categoria mais elevada, na forma da lei complementar, para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo governador do estado para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Parágrafo 2º. Recebida a lista tríplice, o governador do estado, nos 20 dias subsequentes, nomeará um dos seus integrantes e lhe dará a posse. Parágrafo 3º. Caso o governador do estado não nomeie ou impossa o procurador-geral de justiça no prazo do parágrafo anterior, será investido no cargo mais votado entre os integrantes da lista, para o exercício do mandato. Parágrafo 4º. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria dos membros do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Artigo 124. O Ministério Público junto do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça Militar será exercido por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público Estadual. Artigo 125. É facultada ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de lei complementar que disponha sobre: Inciso 1º. Organização, atribuições e estatuto do Ministério Público, observado o seguinte. Alínea A. Ingresso na carreira do Ministério Público mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, em sua realização, sendo exigidos o título de bacharel em Direito e, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Alínea B. Promoção, por antiguidade e merecimento, alternadamente, de uma para outra entrância ou categoria, e da entrância mais elevada para o cargo imediato de Procurador de Justiça, aplicado, no que couber, o disposto no artigo 98, inciso 2º. Alínea C. Subsídio fixado em lei, com diferença não superior a 10% nem inferior a 5% de uma categoria da carreira para a subsequente, não podendo exceder o valor atribuído ao Procurador-Geral de Justiça, que não poderá ser superior ao que perceber o desembargador do Tribunal de Justiça. Alínea D. Aposentadoria dos membros do Ministério Público e pensão de seus dependentes, nos termos do artigo 36 desta Constituição. Alínea E. Direitos previstos nos inciso 8º, inciso 12, inciso 17, 18 e 19 do artigo 7º da Constituição da República, no parágrafo 4º e no inciso 1º do parágrafo 6º do artigo 31 desta Constituição. Inciso 2º. Controle externo da atividade policial, por meio do exercício das seguintes atribuições, entre outras. Alínea A. Fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão.
Alínea B. Receber, diretamente da autoridade policial, os inquéritos e quaisquer outras peças de informação. Alínea C. Fixar prazo para prosseguimento de inquérito policial. Alínea D. Requisitar diligência à autoridade policial. Alínea E. Inspecionar as unidades policiais civis ou militares. Alínea F. Receber cópia de ocorrência lavrada pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar. Alínea G. Avocar, excepcional e fundamentadamente, inquérito policial em andamento. Inciso 3º. Procedimentos administrativos de sua competência. Inciso 4º. Manutenção de curadorias especializadas para atuação na defesa do meio ambiente, dos direitos do consumidor e do patrimônio cultural do Estado. Parágrafo único. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Artigo 126. Aos membros do Ministério Público são asseguradas as seguintes garantias. Inciso 1º. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Inciso 3º. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto no caput nos parágrafos 1º e 7º do artigo 24 desta Constituição e nos artigos 150, caput, inciso 2º, e 153, caput, inciso 3º, e parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República. Parágrafo único. Aplica-se aos casos de disponibilidade e aposentadoria, por interesse público, o disposto no inciso 2º deste artigo. Artigo 127. Os membros do Ministério Público se sujeitam, entre outras, às seguintes vedações. Inciso 1º. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Inciso 2º. Exercer a advocacia. Inciso 3º. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. Inciso 4º. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Inciso 5º. Exercer atividade político-partidária. Inciso 6º. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física ou de entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 1º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Parágrafo 2º. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no inciso 5º do artigo 102 desta Constituição.